Olá, muito bom dia, são 8h33. Estamos chegando com mais um Vitrine de Negócio aqui pela tua Rádio São Francisco, em Caxias do Sul. Lembrando sempre que estamos aqui para CDL Caxias, venha conhecer as vantagens de ser associado da CDL Caxias, não é? E do Cicobi Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. Quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Venha você também para o Cicobi Caxias do Sul. 8h33, temperatura de 8 graus. Bom dia, Beverly. Bom dia, Cuiava, convidados, tudo bem com você? Saudade da senhora. Eu também, Cuiava. Maravilha. Muito bom O que lhe voltar. impactou na semana, Beverly? Cuiava, sempre tantas coisas, mas me parece que não tem como a gente fugir da Copa do Mundo, É né? Tá verdade. todo mundo com a história da Copa do Mundo. Ontem, graças a Deus, né? Porque a gente tinha tudo pra ganhar. Mas a gente sempre fica com aquele pezinho atrás, né? Então foi bom, o jogo foi bom. Estamos aí à véspera do inverno, amanhã começa o inverno, Às efetivamente. 5 da manhã. Isso aí. Ontem na Copa do Mundo eu disse assim, bom, eu vou assistir até 4-0 e depois eu vou deitar. Aí tava assistindo eu com a minha esposa, com a Arlene. Aí ela disse assim, tá, mas eu acho que vai ter que ficar até o final do jogo. Eu disse, não, se for até o final do jogo eu fico esperando, mas não chegou às 4-0, então eu tive que ficar até o final do jogo. Muito bem. Olha, para nossa alegria, nos estúdios da São Francisco hoje, para o Vitrine de Negócios, está uma empresa que completou recentemente 40 anos no nosso meio, na nossa comunidade, né? Uma empresa que inspira, uma empresa idealizada para que nós pudéssemos nos utilizar, principalmente quando nós saímos para as nossas, não para as baladas, não é? Mas para aquelas atividades de acampamento, enfim, nós vamos conversar aqui com o Ivanir Gasparim e com a nossa querida Arielle Gasparim, né, sobre os 40 anos da Samburá. Alegria nossa, deixa eu começar aqui com a nossa menina de marketing, que é nossa... E antes de começar, se me Ah, permite, claro, bom dia para vocês, né? Seja bom bem-vinda, dia. Arielle Bom Gasparim, dia. tradicional, né? Mas antes de você Claro. comentar, já que fizeste uma abertura sobre que bom, né, termos empreendimentos que chegam aos 40 anos, isso é primeiro, já é um baita de um argumento, né? Chegamos aos 40, não é É para qualquer verdade. um, então parabéns verdade. mesmo. E que bom que esses empreendimentos reúnam pessoas que a gente gosta, né? É verdade. Que a gente gosta, que a gente conhece, porque o Gasparim, ele além de ser empreendedor, né, de ser empresário da Samburá, que hoje ele está aqui para isso, né? É Ele veio verdade. para falar da Samburá, mas quantas vezes entrevistamos, conversamos com o Gasparim à frente da SIC, à frente do Cindy Lojas, em momentos nevrálgicos de Caxias do Sul, durante a pandemia, com o seu jeito, né? Eu vou chamar, porque tenho essa liberdade já, interiorano de ser, porque nós todos somos interioranos, né? certeza. É o nosso jeito de olhar o mundo, é um jeito a partir da Do ótica nosso umbigo, né? isso, do interior, mas que olha para o mundo, né? Então, é um jeito que muitas vezes não manda recado, olha no olho, aperta a mão com vontade. Então, primeiro dessa alegria, né, de estar aqui com o Gasparim, de conhecer também a Arielle, uma das filhas dele. Então, é mostrar o lado B não só dele, mas é esse ecossistema fraterno que faz, né, a economia de Caxias do Sul pulsar, porque ela não só pulsa porque tem bons empreendedores, mas ela pulsa porque é feita por gente amiga, né? Gente fraterna, gente boa. Então, dá minha alegria de receber vocês aqui também com este olhar, tá bom? Muito Obrigado. obrigada. E também nas terças-feiras o Gasparim vem aqui contribuir com a São Francisco. Não, no ele dá programa. cada show aqui que eu É, quero te dizer, ele sai eu com tenho- cada pérola. Quando é possível, eu tenho acompanhado. Tu sabe, E- Cuiava, que e Gasparim e Arielle, a gente tá planejando criar as pérolas do Gasparim. Porque ele sai com cada uma nas terças-feiras. E a gente fica muito feliz também, agora, como a gente vai falar sobre os 40 anos, de ver que a segunda geração entrando e tocando junto. Esse é um negócio no qual o idealizador, o fundador, acreditou, não é? Porque se o negócio não é bom, se o negócio não é... Se ele não está feliz, ele não leva os filhos para aquele negócio. Mas, Arielle, bom dia, prazer tê-la aqui. Prazer, tudo bem, Cuiava? Tranquila? Tudo certo. Maravilha.
Professor, eu não vou conseguir te chamar de outra coisa a não ser professor Gasparim, pelo carinho que eu tenho, pelo respeito que eu tenho, né, pela liderança que você representa para nós da classe empresarial. E cumprimentos pelos 40 anos, mas como é que tudo surgiu com a Samburá? Como é que Na nasceu verdade, essa ideia? há 40 anos atrás, meu sócio trabalhava numa Mazonave e foi aquele momento parecido com o de hoje, né, que o banco quebrou, O Banco Maisonave? Ah, sim. Mazonave, né? E ele não tinha o que fazer naquele momento, mas o pai dele gostava muito de caça e pesca Tinha naquele momento. Bitasul Ele também naquela tinha época. Bitasul, né? Teve o Meridional também, foi Meridional. uma crise É bancária, né? verdade, que é verdade. Depois o governo, aí vai a história, né? O governo ajudou e nós temos hoje um sistema bancário mais robusto do mundo, né? É Em termos verdade. de segurança. Eu acho que a história é muito bonita de ser lembrada, É né? verdade. Até porque o sistema bancário hoje brasileiro, ele é um exemplo para o mundo em termos de segurança, etc. Mas aí o que aconteceu? O pai dele gostava de pesca. Quem sabe a gente abre uma loja de armas, de munições, de pesca, né? E camp. Meu cunhado, né? E sócio hoje, ele achava meio difícil, tal, mas como não arrumou emprego na Em outro hora, lugar? né? Aham. Uhum. Abriram a loja, com todo aquele planejamento que o Cunhado ensina, sabe? Pontos É, fortes, pontos pontos fracos, fracos. ameaças, Fofa. oportunidades. Na frente do exército, aí na galeria, uma sala muito pequena, né? Mas que um ano e meio, dois depois, eu era militar, sargento, saí do Claro. quartel, eu tinha uma confecção, ele me convidou para ver se eu queria entrar nessa empresa, né? Junto, né? E com a venda de um telefone fixo aquela vez lá, eu consegui entrar, né? Um telefone fixo naquela época valia $5.000 no mínimo, $6.000, se não me engano, eu vendi. E eu consegui comprar a metade da Samburá naquele momento, né? Então vejo que tempo, mas que eu não falei. Mas foi na raça, foi. E como Cuiabá, acho que a maioria das empresas É nascem verdade. assim, mais não, por necessidade, mas também por prazer, né? Então, como o pai dele gostava disso, e meu sócio também gostava de pescar, ele acabou colocando uma loja que hoje completa 40 anos, né? Com muito trabalho. E você falou, né, que não é para o momento social, mas hoje a Samburá trabalha com de lá para cá, né? Nós temos o vestuário, nós temos calçado, nós temos roupas Você hoje quantos itens compõem? que Mas não, eu vou perguntar isso para a bota, não, moça do nem eu marketing. sei, né? Mas é que Né? Difícil. evoluiu muito a roupa. É. Hoje, por exemplo, um tênis, um sapatênis, uma jaqueta que nós vendemos lá, que teoricamente no passado era só para acampamento, hoje é natural o executivo usar. Eu tive essa semana também no Ciconet, que foi um Sim, fantástico aqui em Caxias. Os melhores palestrantes do Brasil hoje, eles estavam com roupa que tem na Samburá hoje, que é fora de estrada, ou seja, perfeito. que no passado foram feitas para caminhada de Compostela e tal. É o caso do tênis, né? 40 anos atrás, tu te lembra, nós tínhamos um tênis que era o Conga, né? De lá para O que cá, chute, né? o- O Congo, o que era chute. a coisa mais barata que tinha era um sapato de plástico e a Conga, né? Hoje o tênis ele dá de 10-0 num sapato até de couro, né? Então nós temos uma evolução em 40 anos assim estrondosa, né? E uma coisa que mudou nesses 40 anos. 40 anos atrás o Cuiabá tinha uma casa na praia, como exemplo, né? Ele levava para a praia os móveis velhos da cidade. Nós fizemos isso Nós no íamos início. pescar, nós usávamos a pior roupa para ir pescar. Hoje não. Hoje tem pessoas que têm na casa da praia talvez um conforto melhor do que aqui na cidade. E pessoas que vão acampar ou vão caminhar usam material melhor do que tem em casa. Então, e é claro, por exemplo, nós temos muitos clientes que vão para Compostela, né? Aquela caminhada de 700, 800 quilômetros, ou dependendo É, menos também, que depende de onde é que você entra, perfeito. mas sem um bom material hoje, então a tecnologia envolvida hoje em todo o material, negócio de campo e tal, ela evoluiu. Nós estamos falando aqui de estudo da NASA, né? Ou seja, Claro, claro, claro. tecidos que foram, Perfeito. né? E outra, um dia que nem hoje, há 40 anos atrás, você tinha 5 quilos de casacos. Hoje, uma segunda pele, etc., você resolve. Uma meia hoje tem tecnologia, entendeu? Então, Com certeza. você vai fazer uma caminhada, comece pela meia, né? Uma coisa parece tão simples, né? E aí você tem que entender e ouvir também aí. Você não precisa comprar, tá? Mas você tem que entender por que um casaco custa R$ 3.000 e outro pode custar R$ 6. Por que uma meia pode custar R$ 5 e uma outra 200, entendeu? Você pode não querer comprar,
mas ouça e entenda por que que existe essa diferença de preço. O pessoal fala muito que é roubo, tal, não é roubo, é tecnologia É embarcada verdade, é numa produto. meia, é produto, É custo e propriedade. é valor. É custo e propriedade, é Isso aí. valor, exatamente. Gasparinho, uma das coisas que chama atenção, que quem chega aos 40 anos, e hoje nós estamos falando dos 40 anos da Samburá, não nasce com 40 anos, né? Qual foram as grandes virtudes que tu percebe que foram plantadas lá no início da Samburá, de uma forma empírica, provavelmente, como tu acabaste de falar, mas que hoje sustentam, ainda servem como base para que nós tenhamos uma empresa de sucesso, vencedora, e já nesse nível de tecnologia, inclusive, para que nós possamos visitar a Samburá, que fica aqui pertinho da rádio, né? Aqui Sim. subindo como é que é o endereço ali? Avenida Rio Branco, Avenida Rio 503. 503, há muitos anos já, né? Isso, isso. Mas qual foi Eu acho que a primeira o coisa é alicerce? trabalho e persistência, tá? Então, e também, eu acho que me ajudou bastante, sabe que eu fui professor há 35 anos, né, estudando e tal, mas eu acho que abrir uma empresa é muito fácil, agora é muito fácil quebrar também, É porque é o verdade. seguinte, hoje, o amor, eu sempre digo o seguinte, no meu setor, e hoje eu cuido do atacado também, te vendo para o Brasil todo, né, eu vejo muitas pessoas que são apaixonadas pelo tiro, são apaixonadas pela pesca, tal, e eles acabam, ou do vinho, né? Acaba abrindo uma loja misturando o prazer com o trabalho. Tem que ter muito cuidado, tá? Porque é o que eu falo, se eu sou muito conhecedor de vinho, eu posso ofender o cuiaba, entendeu? Que não Claro, toma vinho. perfeito. Eu tenho que entender que o meu cliente, se o meu cliente quer tomar vinho de garrafão, e de copo de cristal Sica, deixa ele tomar. É verdade. Eu Eu, respeito isso, né? eu respeito. Essa semana mesmo eu tive comprando um vinho, que eu tive que ir para São Paulo e levar um vinho para um fornecedor nosso, e ele me disse, ele faz muitos cursos aqui em Caxias, né? Um exemplo também para Caxias, e ele disse, Gasparim, eu estudei tanto, mas o vinho para que é o teu O paladar. prazer, o paladar, entendeu? Então tem que parar de nós tentar forçar. É E a verdade. pessoa que gosta muito do que faz, gosta, tem o prazer, por exemplo, de pesca, ele acaba ofendendo talvez o cara que quer pescar com o samburá, um anzol e uma vara. E eu falando agora, o que que significa samburá, né? Não sei se tu já sabe, né? Não, não, não quero saber. Samburá nada mais é do que aquele cesto que mantém o peixe vivo dentro do rio, né? Ah, Então é. aqui na colônia, por exemplo, principalmente na Semana Santa, a gente pegava os carpa, tal, da açude, às vezes a água é um pouco suja, você bota dentro de um cesto, num samburá e coloca na água corrente. Quando não tinha o frigidaire, tá? Lembra do frigidaire? Claro. O que que as nossas mães faziam? O que que o pescador fazia? Pegava 5 peixes, pegava só 2 para se alimentar e deixava os 3 no frigidaire, que nada mais era do que na água Isso aí. corrente, né? O Perfeito, frigidaire era isso. O perfeito, índio faz muito isso. O perfeito. pessoal que ia para Curumim antigamente, lembra que você passava na ponte e comprava o peixe fresco? Fresquinho. Não, era vivo lá dentro, né? Se você for para a China ainda, tem nos restaurantes, né? O aquário, pequenos samburás lá dentro e você escolhe o peixe na hora lá que você quer comer. Então, o samburá nada mais é do que manter o peixe vivo dentro da água, né? Para consumo ou para transporte para outro lugar também, que você queira repovoar o peixe, E né? já nasceu com o nome Samburá? Já nasceu com. E como é que foi a idealização desse nome? Foi o meu sócio mesmo. Hum. Foi alguém, eu não tenho bem a história, parece que foi alguém da gráfica aqui dos Capuchinhos, se não me engano, um amigo dele parece que foi que deu essa ideia do samburá. De manter o peixe É isso. vivo. Isso. Mas a ideia também é bonita do negócio, né? Se você botar os ovos no mesmo cesto, o samburá tem muito a ver com isso, né? E se você, voltando ao que você me pediu antes, 40 anos é persistência. E outra coisa, quando você está hoje no movimento, por exemplo, de quase 40 pessoas internamente, mais umas 40 pessoas no Brasil trabalhando por nós, a fábrica, dependendo do nosso pedido, você está numa engrenagem que não dá para parar. Alguém me perguntou, acho que nessa rádio aqui esses dias, tá, agora que você está no topo, tal, mais tranquilo, digo, não está tranquilo. Para segurar no Nunca dá topo, tranquilo, né? nunca está tranquilo. A responsabilidade é muito grande e não tem como parar, não tem como desistir. Você tem que estar no meio, entendeu? É muito traumático você. E hoje não aparece alguém, eu vou te comprar, não tem como desligar as máquinas, É entendeu? verdade. Uma empresa que nem a nossa, hoje você tem que trabalhar e às vezes o que eu falo, você tem que vender no prejuízo, às vezes, né? Claro que
não tanto, mas para manter a máquina. A Perfeito, máquina tem que perfeito, estar perfeito, andando. perfeito. E em que momento começaram a surgir as verticais na Samburá? Ou seja, eu tenho esse produto, daqui a pouco eu preciso criar, e hoje não temos um número, daqui a pouco nós vamos saber, mas que momento que começou a se perceber, porque hoje isso é moderno, tanto é moderno, né, que nós, abre um parênteses, na São João você está comprando vassoura, na São João você está comprando carvão, né, na São Sim, João, sim. ou seja, e lá atrás vocês começaram a construir várias verticais, hoje tem centenas, dezenas, milhares de produtos. Na verdade, eu brigo muito até com a minha filha que está aqui presente também, eu brigo muito, porque às vezes a gente quer resolver o problema dentro de casa, tá? Pessoal, eu tenho um contador que tem 50 funcionários. Todo o fornecedor que chega na Samburá, a gente tem que servir um cafezinho, tem que almoçar com ele, porque no almoço o representante fala muita coisa boa para É você. verdade. Você jantar com o É o representante, feedback, né? ele te dá muito feedback, entendeu? Eu brincava essa semana em São Paulo, que fui numa grande fábrica, eu digo, cadê as mulatas do Sargentelli? Nós fomos jantar e cadê as mulatas? Ou seja, as mulatas do Sargentelli abriram muitos negócios no Brasil, concorda? Inclusive Com internacionais, ou certeza, com seja, certeza. a gente tem que ouvir, a gente por exemplo, é só da CDL, pô, vamos usar toda a estrutura da CDL, e às vezes a gente está tentando resolver um problema nosso interno, pô, mas nós temos advogado no Sindiloja, nós somos sócios, nós somos da SIC, ou seja, nós temos a FEComércio, nós temos a CD, cara, nós temos que só deixar aberto e ouvir as pessoas, então assim, capilarizar, né, ou seja, Perfeito, perfeito. em feiras, entendeu? E sempre estar aberto. Claro, ouvir o cliente no sentido, claro, também ouvir o cliente no sentido de racional, né? Porque às vezes se tu ouvir o cliente, ele te quebra também, né? Porque ele quer preço, prazo e quando... Isso Mas aí. tudo bem, Melhor produto, mas melhor ele está no preço. papel dele, entendeu? Eu tenho que entender que o cliente ele tem o papel dele, é que nem uma negociação salarial no sindicato, ou seja, eu tenho que entender qual é a função do sindicato laboral, Isso qual é o aí. sindicato, ou seja, e não preciso Cada um ficar fazendo o seu e papel, não né? preciso ficar chateado, tá? E eu aprendi desde a minha universidade quando eu fiz o curso lá. O amigo que te elogia é muito bom, cara. Mas vai atrás da crítica. A crítica te abre um monte de porta. Eu acho o seguinte, quando um cliente está insatisfeito, quando alguém diz, ó, lá naquela empresa não tem, entendeu? Isso me ajuda bastante. Eu, quando eu saio também com minhas filhas, dizem, bah, mas eu fui mal atendido aqui, o pessoal está demorando com a Pix e tal. Eu digo, pare de reclamar, olhe o que eles estão fazendo de errado e verifica se nós dentro da empresa não estamos fazendo pior. Aprenda, né? Aprende. Então é um cluster, né? Você tem hoje, por exemplo, você pode ouvir hoje mais de 500 pessoas ao meu redor aqui, ó. Tem a transportadora que trabalha para nós para entregar os produtos controlados, tem o pessoal do exército, entendeu? É assim que a gente ouve. E também olhos abertos, né? E entender o que eu tenho uma coisa assim que a gente ensina na universidade também é o seguinte: é uma tendência ou é moda? Se for uma tendência, vamos para Vai. cima. Se é muita modinha, cuidado, É porque verdade. e nós perdemos muito dinheiro É também. verdade. Ganhamos, tem que ganhar um pouquinho a mais do que se perde e tal. Mas o negócio, o cara que disser que entra no comércio, no serviço e tal, e não vai perder dinheiro de vez em quando, então não entra, tá? Agora, tu tem que ganhar um pouco a mais, entendeu? No nosso dia a dia. Na conta, no balanço No final tem que balanço ficar final, azul tem lá que... no lado Isso aí, direito, lá isso no... aí. Uma das coisas que você falou, professor, é que serve para. Porque o Vitrine de Negócios tem um objetivo muito claro de nós sermos inspiração para amanhã, depois, ou para as pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, que estão nos escutando. Mas o senhor falou algo que me chama a atenção e eu não canso de bater e me parece que vem ao encontro. Nós estamos numa era de falar menos e ouvir mais. Ou estou equivocado? Eu estou equivocado, está equivocado. Eu acho que eu brigo muito. Eu sempre brigo com. O que você está falando para mim é uma informação ou opinião? Nós estamos dando opinião sobre tudo. Assim, ó, a fonte da informação, tá? Eu sou militar, eu fui Claro, claro. sargento. Pessoal, eu ainda digo para os meus vendedores, tal, eu procuro. Uma informação, ela só é informação depois de 3 É informes. verdade. Ou seja, o que é informe? Pô, tem uma fumaça lá. Isso aí. Opa, estourou uma janela. Isso aí. Terceiro, tem um incêndio. Isso aí. Cara, eu falo o seguinte, eu chego em qualquer lugar, puxa vida, eu tô com dor de cabeça. Meu Deus do céu, já vem 5 receitas. Aí eu chego em algum lugar, eu demorei 2 meses para me consultar no médico, e ele me deu isso aqui. Ah, não, mas isso aqui.
Pessoal, e hoje com a internet tá pior ainda. É verdade. E tá difícil no balcão, como balconista também, eu sou bodegueiro. Cara, tem cara que nasceu ontem e já quer dar opinião em tudo, cara. Aí, o que está acontecendo com a tua geração, a tua idade e a minha? Nós estamos ficando em silêncio. É verdade. Eu Porque não percebo isso. tem o que discutir, cara, não tem o que É discutir. tão óbvio às É vezes, tão né? óbvio assim, ó. Eu digo, mas vem cá. Então é o seguinte, às vezes as pessoas mais de idade, não é que elas não sabem, elas estão ficando em silêncio por causa da tua ignorância, cara. Você está dando opinião sobre... E eu aprendi uma coisa esse dia até com o Tique lá, Almeida. o Almeida. Ele disse o seguinte, cara, ele vende seguro, né? Pô, se eu vendo uma arma, eu vendo seguro, vou falar contigo, por mais que você entenda seguro, você é meu cliente, quem tem que entender seguro sou eu, cara. Mas então me ouça, não, o cara tem opinião. Então hoje, mais do que nunca, e tu começa pelas redes sociais, Perfeito, mas perfeito. pela televisão também. Hoje Perfeito. você tem um ou dois jornais realmente e muitos dos jornais já estão dando opinião. E aí você tem rede de televisão hoje que é 24 horas só de opinião. É Então, verdade. então é o seguinte, hoje, infelizmente, nós temos mais de opinião do que propriamente informação verdadeira. Só que essas opiniões, por exemplo, elas estão destruindo Tendenciosas. negócio. Com certeza. Os Entendeu? influenciadores e os youtubers, né, É. também. A mesma coisa, quando eu digo para mim que eu tenho esse casaco aqui, que ele é feito, tem tantas colunas d'água, etc, etc, entendeu? E ele vale 3 mil reais. Não, mas lá na outra empresa tá 100 reais. Como é que tu vai discutir com um cara desse? Não, Ou não seja, dá para discutir. vamos levantar a É. régua. É. Tu mesmo fala muitas vezes pro programa aqui, levanta a régua. É Nós isso temos aí. que ouvir mais, ou seja, Sim. nós estamos vivendo um mundo de opiniões e isso está destruindo capitais, porque simplesmente a pessoa mais jovem hoje, ela entra uma live dessa e faz um estrago danado numa empresa hoje. Então vamos buscar mais informação, vamos ouvir, vamos parar de ler, fazer opinião sobre um livro só pela capa. Vamos olhar ele lá dentro. Né? Ou sair divulgando a manchete do jornal sem ler toda a anatomia. Sem ler. Né? Isso. Uma vez a gente falava muito de jornal. Arielle, o primeiro bloco do programa, ele tem meia hora, e ele é exatamente para buscar o cerne da questão. Como é que é fazer marketing numa empresa você está nessa atividade, não é? Que tem 40 anos, dezenas de verticais, ou seja, dezenas de produtos que às vezes um produto que nasce e ele junto com este produto precisa de certificação, precisa de homologação, precisa de uma série de coisas, né? E hoje todo mundo se acha o rei da cocada preta. Como é que você consegue enquadrar o marketing adequado para dentro da Samburá e que faz com que ela consiga ser este case, né, que nós estamos apresentando aqui no Vitrine hoje? Então, a gente tem várias verticais, né, dentro da empresa, então a gente começou com a pesca e depois foi, né, encontrando mais coisas, como a caça, agora a gente está com campo e escotismo também, que poucas pessoas sabem, né, então a gente quer ser muito mais do que isso, né, hoje o pessoal tem um pouco de receio também, eu não vou ir porque eu não sou especialista, por exemplo, em pesca, mas é isso que a gente quer que vocês vão lá na loja, né, a gente tem consultores de vendas justamente, né, as varas de bambu que a gente diz, né, a gente quer também desenvolver vocês, né, para construir isso. E como o marketing, sim, é uma dificuldade, né, principalmente a gente tem a loja, a distribuidora, então as redes também nos banem, né, por algumas... O nosso produto é proibido, inclusive, fazer propaganda. Do produto em si. Como armas, não da empresa que você armas e munições a gente não pode fazer, né, porque a gente não pode influenciar, e não é influenciona, lógico. A gente quer mostrar o que a gente tem disponível, né, então, sim, é uma dificuldade, a gente tenta mostrar principalmente, né, que é o nosso diferencial, né, que é estar próximo do cliente, é o relacionamento. Então a gente tenta mostrar isso nas nossas redes sociais, nas nossas artes, né, que seja, e nas feiras também que a gente vai. Então, é isso que a gente traz. É ser muito mais que uma loja, uma distribuidora, mas ser consultores de vendas, ter um relacionamento com o nosso cliente. Que bacana. Falando do marketing, porque me chama a atenção, eu sou do tempo dos 3 P's do marketing, né? Como é que chama? Produto, preço e praça. E propaganda. E propaganda. E aí, acho que foi Covey, desculpe o autor, ele colocou
pessoas. É, Quando pintou a palavra pessoas no processo dos P do marketing, eu achei aquilo de uma virtude, de um pensamento fantástico, né? De uma inspiração, porque tudo que nós fazemos na vida é feito para pessoas. isso Se nós não fizermos para pessoas, ou seja, no primeiro, no segundo, terceiro, quarto, quinto momento, em algum momento, nós estamos fazendo para pessoas, inclusive o caixão de defunto. Por pessoas, para pessoas. Para Exatamente, por pessoas, pessoas para é. pessoas. Então, aqui no meio, essa salada toda, né, com muitas virtudes, mas ela tem que ser muito bem entendida e personalizada a partir daquilo que eu tenho para Isso oferecer, mesmo. não é verdade? É, que nem a gente saiu de 3 funcionários, agora a gente tá com 42 e mais os nossos representantes, mais 40. Então, perfeito. a gente cresceu muito também nisso, né? E são pessoas diversas, né? Que é o que a gente diz, tem várias idades, então vários pensamentos, mas a gente consegue construir, né? Com diferentes opiniões, pensamentos e tudo isso. Uma coisa que me chamou a atenção e me lembra agora, recentemente, ainda esse ano, no final do ano passado, eu vi uma postagem da Samburá, né, do seu Ivanir, né, você, a tua irmã, eu acho e tal, estavam fora do Brasil, Sim. né? O que se busca fora do país, né? Já que nós somos tão tupiniquins aqui. A gente quer. Ou hoje a Samburá já tem um posicionamento de mercado que não perde para nada em qualquer parte do planeta para empresas que fazem o mesmo serviço que nós. Não, bem diferente. A gente quer estar fora da caixa e ver as novidades também para trazer também para Caxias, para o Brasil, né? Todo o Brasil, o que a gente Então, vê a Samburá fora, porque também é é uma empresa de inovação. completamente diferente, né? O que tu vê fora. E tu mostrar o quanto também o Brasil vai evoluir, né? Muitas Perfeito. coisas que a gente viu lá é o que daqui para frente vai vir. Então, de a gente já estar preparados para isso. Em que área? Todas? O camping, a gente viu bastante de escotismo, a questão, né, de caça também, né, é um pouco diferente, né, armas, munições, é um pouco diferente também fora do Brasil, das legislações, né, cada país tem a sua legislação, então, até o jeito das pessoas, né, é um pouco diferente, claro. assim, né, as feiras lá o que eles mostram, né, é diferente do que a gente tem, que nem agora em julho a gente vai para uma feira bem grande em São Paulo, então tu está no mercado, né, tu ser visto, né, Em São Ah, Paulo bom, nós vamos expositor. expor. a gente quer ser vistos, né, também no mercado, Perfeito. porque agora a gente até evoluiu, né, a gente era em Caxias, né, vistos, agora a gente já, todo o Brasil a gente já tem representantes, então a gente Perfeito. já consegue abranger todo mundo. Em Caxias do Sul, é o top of mind das empresas do segmento, né? E no Brasil vocês ocupam o quê? A gente tem representantes em todas as regiões, então a gente tem a Samburá loja e a Samburá distribuidora. Perfeito. Então, somos distribuidores oficiais, né, dos Oficiais da dois Taurus, grandes CBC, né, que são fornecedores. as duas principais fábricas de armas e munições do Brasil e do mundo hoje. Hoje a CBC é a maior fábrica de munições do mundo hoje. E nós distribuímos, por exemplo, para 70% dos lojistas, né, que as fábricas, principalmente a Taurus, não atende por causa do tamanho. Isso. E nós, com essa equipe de venda, né, então nós cobrimos todo o território nacional, né? Até no Claro que nosso o vídeo. território nacional significa hoje 2.000 lojas que podem trabalhar com produto controlado, né? O que é produto controlado? Isso. É aquele produto que é rastreado desde a fabricação até a sua morte, praticamente, né? Entendi. Pelo Exército e hoje pela Polícia Federal. Então, nós somos muito É um fiscalizados. selo que eu... Não, é a numeração. A né? numeração. Você pega a arma hoje, Isso ela mesmo. nasce e ela tem que morrer, né? Então, ela é muito... Por isso que às vezes o pessoal, a gente ouve no noticiário, marca não sei o que, raspada. Raspada, né? A Isso raspada é para mesmo. crime, né? Então, por que ele raspa? Porque já aconteceu muito. Hoje existe, com a tecnologia, mas nós temos armas que foram vendidas ainda ao tempo do papel, né, datilografado, que eu tenho lá uma semana para dizer para quem foi vendida aquela arma. Ou seja, Isso. por isso que é importante nesse momento também, a pessoa que não está nos ouvindo, vá que ocorra, por exemplo, um roubo na sua residência, você tem que comunicar urgente na polícia. Por quê? Porque esse produto ele pode ir para o Mato Grosso, já aconteceu, né? Perfeito. E é preso lá, você é corresponsável, entendeu? Então, Está no seu nome, né? tá em seu nome, né? Então, acho que também isso a gente orienta muito. Quando uma pessoa falece, né? Isso nós temos o trabalho de serviço lá também despachando na Isso que eu ia empresa. falar.
no sentido de orientar o que fazer com esses produtos, né? Porque, na verdade, vamos supor que faleceu o pai e tal, e aconteça alguma coisa, então essa arma ela tem que ser entregue ou vai para o inventário e passa para Ser entregue para quem? para a Polícia Federal. Pra Polícia Federal. Hoje, inclusive, existe o Estatuto de Armamento que você você recebe um pequeno valor para armas entregues, né? E eu acho que isso é bom, né? Porque você tira essa arma do mercado. Porque a arma legalizada, ela não tem como andar, entendeu? Porque, normalmente, você não pode emprestar uma arma. Isso é crime, entendeu? Perfeito. Agora, uma arma fria, raspada, numa noite, ela pode passar de 3, 4 mãos. É verdade. Né, entendeu? É. E lembrar... Só que você está falando sobre isso, está circulando essa semana, né, de um assistente do ex-presidente da República que estava movimentando uma arma e tal, né? E aí já caem aquelas coisas todas. O que estava acontecendo ali de real, assim? Na realidade, o que aconteceu... Como isso é bom, que eu tenho orientado muitas pessoas, como o presidente da República, ele passou por um momento muito difícil, e vamos lá, o presidente da República é ex-militar, ele tem direito à porte de arma. Claro. Então, ele tinha uma arma em casa. E o que aconteceu naquele momento? A recomendação que eu faço, eu sou instrutor de tiro oficial também, eu tenho... o que a gente recomenda? Esconder a arma, por exemplo, se a pessoa está com um problema psicológico. Perfeito. O que foi feito lá? Foi tirado a agulha da arma, foi tirado o percussor. Só que, ao tirar a agulha, só armeiro pode colocar de volta, ou seja, porque é trabalho técnico, não é simplesmente colocar de volta. E, de alguma forma, esse sargento, que eu acho que era um sargento do Exército, que deve ser trabalha com ele lá, porque ele tem direito, eu acho que a 6 ou 7 assessores, ex-presidente, e estava levando essa arma para o armeiro, exatamente para colocar de volta essa agulha. Tá? E aconteceu isso, né? Então, e é claro, pegaram o Bolsonaro e é óbvio que houve toda essa coisa. Agora, quando acontece isso aqui em Caxias tal, é obrigatório, aí tem que ir na empresa, é feita uma guia de trânsito, entendeu? Você não pode pegar uma arma e levar para o armeiro. Você tem que fazer uma guia, é simples, simples. Para nós é simples. Claro. E pegar e transportar. Mesma coisa. Se você vai fazer uma mudança hoje, vamos supor que o Cuiabá tem uma arma em casa lá na Júlio de Castilhos, e vá para Erechim morar, é obrigatório você fazer uma guia de transporte dessa arma. Uau! Sim, então... E todas essas... Mas por isso que é importante uma loja tal, que tenha esse suporte. Mas todas as lojas, aí não é só Samburatá. Tem que buscar orientação para não acontecer o que aconteceu. Legalmente, aquele sargento não poderia, né, nesse momento, levar aquela arma sem ter uma guia de transporte. Né? Tá certo. Mesmo que ele fosse militar. Eu preciso fazer um intervalo comercial, voltamos em seguida. Tua rádio. Você ouviu Conectado, ligado na informação. 9h06. Usar óculos, além de ser uma necessidade, é um reflexo do seu estilo. No Centro Óptico, você escolhe armações exclusivas e lentes de alta qualidade, porque enxergar com qualidade é essencial, mas sentir-se bem é inegociável. Venha até a nossa loja e aproveite todas estas facilidades. Centro Óptico, Avenida Júlio de Castilhos, 1867, entre a Montauri e a Visconde. Excelentes condições e descontos especiais para pagamento à vista. 9 graus. Quem entra em campo com a Colombo já sai ganhando. São ofertas imperdíveis e condições que cabem no seu bolso. Conjunto Box Casal Gazin, só 1.499. Lavadora de roupas Electrolux, 14,5 quilos por 1.999. Refrigerador Brastemp, 512 litros Frostfree por 3.899. Corra e aproveite. Na Seleção Colombo, economia e vantagem jogam juntos. Brasil! Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar, uma campanha, Aberte e Agerte. Tem moda feminina, moda masculina, infantil e pet, gastronomia, cultura e lazer, e as malhas mais lindas pra você. Então vem pra Tricofest, aqui
De 8 de maio a 21 de junho, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis, de sextas a domingos. Ingresso e estacionamento gratuitos. Apoio, Prefeitura de Nova Petrópolis. Patrocínio, Ave Serra, Banrisul, Sicredi e Setur. Realização, Associação de Malharias. Quando o cuidado é levado a sério, o resultado aparece. A Unimed Serra Gaúcha recebeu novamente nota máxima no IDSS, uma avaliação oficial da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pelo 7º ano consecutivo, somos a melhor operadora de saúde da região e estamos entre as melhores do Brasil. Esse resultado comprova nosso compromisso diário com a qualidade, o cuidado e a segurança de quem confia em nós. Unimed Serra Gaúcha, excelência que se renova. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Vitrine de Negócios. Oferecimento. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro. E quanto mais gente fazer parte, maior será a transformação. É mais que uma escolha financeira. É o Cicobi Vale do Vinho. Faça parte. Convenção CDL Caxias. Seu negócio em movimento. Rede Tua Rádio. De volta. São 9 horas, 9 minutos, temperatura de 8 graus, dia nublado em Caxias do Sul, o último dia do outono. Dia de bolo da praça para celebrar o aniversário de Caxias do Hoje, Sul. é isso que eu ia trazer, né? Hoje é um momento importante para Caxias do Sul. Sim. Nós estamos comentando 60. 136 anos da emancipação de Caxias do Sul. Tem bolo na praça? Tem bolo na praça, hoje, feito em parceria tradicional já com o Senac. Então vai ser o tradicional bolo na praça, como a gente conhecia, virou o bolo do pote. Não, Bolo só não pode. bebe só o seguinte, bolo é para paulista. Meu amigo Iglesias fala isso, Rodrigo. Para nós aqui é torta, pelo amor de Deus. Torta, mas torta tem que ter recheio. Mas não tem recheio esse bolo. Mas não é com glacê, só recheio. Bom, tá bom, vou aceitar como bolo. É a discussão do é biscoito ou é bolacha, né? Isso aí, tá isso bom, aí. tá bom. Vamos deixar assim. Como Ou é falávamos torta ou é bolo. tá? isso aí. Agora a gente vai discutir, vai virar uma pauta também. É torta ou é bolo? Eu lembro quando eu era jovem, trabalhava numa empresa e tinha filial em Porto Alegre, e nós tínhamos um cliente chamado Biscoitos Coroa. E se tu falasse lá pro Rubens, que era um dos donos lá, que era bolacha, ele quase te jogava pela janela, né? Viu? Porque eles eram rigorosos na expressão que eles tinham uma fábrica de biscoitos, né? E não de bolachas. Não mexe no meu biscoito, né? Tem aquele livro, Quem Mexeu no Meu Queijo, Quem Mexeu no Meu Bolo, Quem né? mexeu no meu bolo. Quem deu bolo. Gente, só para trazer, já que voltamos aqui com minha presença também, a Verinha Martinato, né, que é uma Querida. empreendedora aqui em Caxias do Sul de sucesso, ela tradicionalmente gosta muito deste programa em específico, né, porque é um programa que, usando as palavras dela, outros empreendedores também se inspiram com os cases de pessoas que estão fazendo. Ela diz, nossa, bom dia, parabéns pelo programa, parabéns a todos da Samburá. A Paty Tomazini, que tu sabes, né, que ela é tua fã, né, Gasparim? A Paty, que morou muito tempo em Galópolis, hoje ela não mora mais depois das enchentes, em função de tudo que aconteceu lá, e eu acabei lembrando, Cuiava, que nós estamos hoje com o bolo na praça, porque é o nome dado, né? É verdade. Bolo na praça, em alusão aos 136 anos de Caxias do Sul, e lá no outro final de semana, os dias 26, 27 e 28, tem também toda uma programação alusiva ao aniversário de Galópolis, que é o 5º distrito de Caxias do Sul, está celebrando esse ano 134 anos, né, enfim, de presença e etc. Então, eles vão também celebrar com também um bolo lá no domingo lá no final de junho. Então, são várias atividades bem bacanas. Eu tive queria assim, a Vera Martinato, eu encontrei ela no Ciconel, ó, dá pra falar, né, esse grande evento da SIC aqui na UX. E o pai da Vera lá, né, sentado, escutando, Seu Carlinhos, né? Olha, chega a me arrepiar. Exemplo, né, o exemplo de bodegueiro, ou seja, mas assim, com toda a sua experiência, sentado, tomando café e aprendendo. Agora, tu me permite fazer um parênteses, né? Porque o seu Carlos, ele é um bodegueiro
é assim, com cultura, né? Mas Porque, assim, mas né, o que eu bodegueiro no quis sentido dizer... seguinte Tá na com frente do carinho, negócio, né? não, tá na Para frente mim, do negócio. para mim, bodegueiro é um elogio, Não, sabe? é um elogio, Gaspar. Eu só quis fazer a menção porque é engraçado isso, né? Nós temos um perfil que é este perfil mais fazedor, mais interiorano, e tem aquelas pessoas que parece que nascem com uma aura já, assim, mais, né, intelectual, coisa e tal, que me parece que é um pouco, assim, o perfil do seu Carlos, né? Ele é a pessoa que está atrás do balcão, Sim, mas sim. ele o faz com um ar, né, quase que europeu. Eu acho tão bonito isso, sabe? É, do estilo É o dele, estilo né? dele, cada Aliás, um com o seu, né? mais de 80 anos e ainda tem uma atitude de jovem aprendiz, Jovem sabe? aprendiz. De alguém que está ainda olhando para o horizonte, não tem, é infinito, né? Uhum. A finitude existe, mas ela é infinita enquanto a gente estiver, né, respirando, né? E esse é o comportamento que, aliás, nós temos muito para nos inspirar nessas pessoas, Sim, nós que sim. já estamos aí na metade do caminho andado, É né? melhor falar, que nem eu falo para minhas gurias, olhar essas pessoas de frente no olho do que às vezes olhar um tal dos youtubers da vida, né? Uhum. Porque eu acho que e nós temos muitos exemplos a ser seguido e olhar, tem o lado bom e o lado ruim, mas assim, ó, novamente, nos 35 anos como professor, eu sempre dizia, principalmente em administração, cara, as pessoas vão lá com opiniões e tal. Cara, eu quero formar gente que fica atrás do balcão, não na frente. Porque na frente é fácil reclamar. Eu quero ver tu... Produzir, ter resultado. É fácil tu ir Isso comprar aí. uma caixinha de leite. Eu quero tu ir lá e tirar o leite da vaca, porque a Isso aí. vaca não dá, né, tia? Ela nem senta no banquinho, cara. Agora, entendeu? nessa perspectiva, eu sei que vocês já vinham numa linha de conversa bem bacana, e eu fiquei muito curiosa. Eu queria perguntar para a Arielle, que está aqui, que é a filha número 2, né? Número 2 do Gasparim. 02. E como é também se inspirar ou trabalhar, é um negócio familiar, né? Com o pai, que é essa figura, né? Porque ele fala muito sobre isso, né? Sobre como trabalhar, sobre o que o mercado espera, ensinou outras pessoas nos seus fazeres como professores, mas é aquela velha história, né? Dentro de casa, às vezes, as coisas são um pouquinho diferentes, né? Tem uma intimidade maior. Então, como é não só se inspirar, mas também trabalhar num negócio que tem essa figura como líder, como inspiração, que a gente sabe, né? Sim. Que no intervalo ele brincava aqui que a gente passou anos descobrindo o fogo para depois querer comer sushi carne crua, né? É isso, né? Só pra gente fazer uma comparação. É esse o jeito de pensar, né? Então, como é que é, Arielle? Mas é carregar o legado, né? Principalmente isso. E na empresa, né? Ser também ser o profissional, né? Eu Isso acho que aí. tu tem que ter essa divisão, né? Lá. E aprender muito, né? Todos os dias aprendendo a também levar esse legado pra frente. Então. Uhum. E parar de É aprender difícil, e gente. ensinar. Tu achas, pra ti foi tranquilo, mesmo tempo. então? É desafiador porque é difícil tirar tudo da cabeça dele e conseguir. Tem coisas que tu não aprende, não é um passo a passo, né? É tu aprender no dia a dia e é tu pegar toda essa história dele e viver, não sei. Mas por mais empresa pessoal que nós tenhamos, ou que sejamos, né? Nós temos algumas coisas que saem das pessoas, vão para processos. Sim. Que é administração, e nós estamos cansados de ouvir isso e de ensinar isso, não é? O quanto ainda, por exemplo, a Samurá é em cima de pessoas e quanto ela já está profissionalizada em cima de processos. Que o Gasparim possa tirar férias, né, de 60 dias, né, e não precisar ligar todo dia para saber como é que está o final do dia. Então, a gente tem, né, o que nem eu falei, os 42 funcionários, né? Claro, Então a gente claro. já tem essa divisão, né? Essa Tem estrutura. essa estrutura, né? Então a gente já tem o gerente comercial, a gente tem a coordenador administrativo, então a Claro, gente já claro. tem pessoas também para nos ajudar quanto a isso, né? E carregar cada processo. Então tu não tá na cabeça só de uma pessoa, né? Tu tá todo mundo Tocando no mesmo sentido. tocando, exatamente. E indo para uma direção, né? Que é isso que a gente quer, né? A gente quer pegar a cabeça de todo mundo, né? O conhecimento, né? De todo mundo e para conseguir também levar a Samburá, né? Em mais 40 anos, mais 50 anos. É uma Só que a nova gente- fase, né? Ter uma nova fase. Talvez não tenhamos aquele planejamento estratégico imaginado, tá? Mas assim, ó, para você vender produtos controlados no Brasil hoje e no mundo também, se não tiver processo, cara, eu já estaria preso há muito tempo. Eu imagino. Talvez E seja outra, por causa disso, né? vamos lá, nós passamos semana Porque passada... não é como eu quero, é como tem que ser. Yeah. Né? O nosso setor, por exemplo, como também somos instrutores, tudo, o que aconteceu com aquela menina na Sim, ponte, né? uhum.
Eu falei isso aí para as gurias também, nós na Samburá trabalhamos todo dia com isso, ou seja, procedimento. É. Por quê? Porque nós trabalhamos com produtos que eu falei. Por que eles são controlados? Porque eles são praticamente usados, principalmente armas e munições, no extremo, né? Entendeu? É. Então, desde a compra, da venda, né? Por exemplo, para você comprar um produto desse hoje, você pode demorar até 3 ou 4 meses para tirar da loja. Entendeu? Claro. E são processos com o Estado. Então, o Estado, nós somos muito vigiados pelo Estado, tá? E somos fiscalizados, inclusive, presencialmente, 1 ou 2 vezes, às vezes, cada 6 meses, ou às vezes 2 vezes no mês, dependendo, exatamente para ver se os processos estão sendo respeitados. E esse processo somos nós que indicamos como nós fizemos. Uma das coisas que me chamou a atenção aqui, quando a Beverly estava preparando a vinda de vocês, é que aos 40 anos da Samburá, hoje representa um segmento que cresce e cresce muito. Esse crescimento é percebido pelos números de vocês, pelo posicionamento de vocês, né? Ele cresce em Caxias do Sul na proporção que cresce no Brasil e no mundo? Olha, nós fomos na feira dos Estados Unidos e fomos na feira também em Nuremberg, tá? Alemanha? Alemanha. O que se nota é um crescimento, assim, ó, principalmente é o estilo de vida, entendeu? Então, você pega, uma vez você tinha uma roupa para acampar, você tinha uma roupa para caminhar, você hoje misturou um pouco. Eu olho uma pessoa na rua, às vezes eu não sei se ela está indo para a academia ou para o trabalho, entendeu? Então, quando você fala então, inicialmente, a Samburá trabalhava por esporte fora do asfalto, deu para entender? Ou seja, para terra, para caminhada, etc. E hoje, quando uma pessoa entra na Samburá, novamente, eu não sei se ela saiu do jogo de futebol, ou se ela está indo trabalhar, ou se ela está indo acampar. Perfeito. Entendeu? E existe se você analisar, e aí você tem que ir lendo tal, mas uma vez o sonho era você morar em Jundiaí, em São Paulo. Você nascia em Jundiaí e o sonho era ir para a capital de São Paulo. E tá vendo um retorno disso. O sonho do cara de estar em São Paulo é ir trabalhar em Jundiaí e permanecer, talvez, com o pé na terra, entendeu? Então, é o seguinte, ó, nós temos que estar atento para isso, né? E existe um crescimento nesse lado, ou seja, de novas tecnologias, diminuir um pouco o acampamento, né? Mas ele volta e são fases da vida, tá? Eu tenho a Samburá com 40 anos, eu tive já o prazer, por exemplo, de ver lá um senhor chegar lá com o seu filho pequeno, né? Mostrar para nós o filho, tá? Porque o pessoal gosta, conversar, comprar material de pesca, comprar material de acampamento. E eu já vi esse mesmo pai voltando agora com o neto. Ou seja, aquele pequeno nenê nasceu praticamente junto com a Samburá. Hoje ele tem filhos e o vô volta com o filho. E existe uma fase da vida, e tu já é pai, né? Sabe disso. Tu tem uma fase da vida que os filhos querem sair contigo, acampar, pescar e tal. Existe uma fase que os filhos não querem mais sair contigo. Claro. Existe depois uma fase que os filhos querem voltar contigo. Vazio. Engraçado, né? Entendeu? Então, eu tenho aquela fase agora do neto. E para Samburá é bom porque o vô compra muito mais para o neto do que para o filho, né? Com certeza. Com certeza. E falando um pouco também, né, dessa nova geração, a Samburá, que é algo que também estavam nos pedindo, né? A gente tem um grupo VIP. Então, tem as pessoas que gostam, né, de ir até a loja, mas também de ter isso nas redes, né? Então, a gente tem um grupo onde a gente posta ofertas, a gente posta os produtos, a gente posta um pouco desse nosso dia a dia também. Perfeito. Então, para essa nova geração, né, que está chegando até, que está nos ouvindo também, para saberem disso. Então, é bem interessante, assim, a gente já tem 600 pessoas nesse nosso grupo, então, então, além de, né, a gente ter esse relacionamento, a gente quer, né, que as pessoas venham até a loja, mas também, né, caso alguém, né, queira, né, essa nova geração, ela quer tudo para ontem, então a gente também atende ela. Até porque, eu vou fazer um intervalo, mas para você ir pescar, o cara tem que ter
O cara tem que ter uma alma fantástica. Olha, tem que ser o rei da paciência. Jogar o anzol lá e ficar esperando o peixinho pegar. Esse modelo já não existe mais, né? Esse inconsciente coletivo mudou muito, né? É verdade. Mas existe a outra pesca, né? A isca artificial aí que tá. Você tem aí que é o cuiava, né? Você pode ir lá botar o anzol e esperar, ou você pode usar uma isca artificial, joga com a carretilha e vai funcionando. Claro, vai Existem maneiras. Mas assim, ó, pessoal, eu sempre digo, o que você investir na samburá, você não vai gastar na saúde e na depressão depois. Então, assim, ó, pessoal, assim, ó, eu vejo o seguinte, ó, como é importante essa fugidinha, tá? Principalmente no nosso dia a dia, e ir em lugares que o celular não pegue, tá? Então, é o seguinte, ó, às vezes, principalmente o autônomo, principalmente o empresário, pessoal, essas redes, o tal do celular hoje, que nasceu para ser um telefone, não é mais telefone, ele não está desligando a nossa coisa. E outra, você não sabe a alegria, por exemplo, quando eu vejo pessoas, e lá é quase que um confessionário maior que às vezes algumas igrejas, como é bonito ver uma pessoa que foi pescar, que foi fazer uma coisa e voltar lá e contar para nós, assim, sabe? O prazer que ele tem, entendeu? Então, é um prazer quase depois de uma viagem, né? Então, às vezes o cara vai num lago qualquer, final de semana, aconteceu isso. E sabe que caça e pesca acontece cada coisa, né? E não é mentira, tá? E tem que contar. Não é história do pescador. Não é história. Fazemos um intervalo, voltamos em seguida. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está ouvindo a Tua Rádio São Francisco, 560 AM, no aplicativo, site tuaradio.com.br e também no FM, em 79.9, em serviço especial para fins científicos e experimentais. Esportes. Oferecimento Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. Adquira vinhos, espumantes e sucos Frei Fabiano de Vila Flores na Banca Rio Branco, que fica ao lado do estacionamento da Igreja dos Capuchinhos. Aproveite as ofertas do Super Apollo, válida só neste sábado, dia 20. Carré suíno resfriado pedaço, R$ 12,90 ao quilo. Café solúvel Nescafé Tradição, 160 gramas, R$ 19,90 cada. Lava-roupas Brilhante, 3 litros, R$ 24,90 cada. Todas as nossas lojas em Bento, Garibaldi, Farroupilha e Caxias abrem aos domingos. Super Apollo, aqui você é de casa. Seu próximo carro pode estar mais perto do que você imagina. É só entrar em campo com o Sicoob. Na goleada de créditos do Sicoob, você conquista seu veículo novo ou seminovo com condições que jogam ao seu favor e cabem no seu planejamento. Não fique parado no meio do campo. Procure uma agência e faça uma simulação. Sicoob, mais que uma escolha financeira. 9h25. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande e a temperatura. 9 graus. Loterias. Seis apostas acertaram as 15 dezenas do concurso de número 3.714 da Loto Fácil. As dezenas sorteadas levaram um prêmio de R$ 1.590.500,99. Já as apostas que tiveram 14 acertos foram um total de 546 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 1.760,61. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado neste sábado, é no valor de R$ 2 milhões. E os números sorteados do concurso de número 3.714 foram 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 21.
Ninguém acertou as 5 dezenas do concurso de número 7050 da Quina. Os números sorteados foram 24, 36, 61, 66 e 74. As apostas que tiveram 4 acertos foram um total de 40 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 15.123,58. A estimativa de prêmio do próximo concurso da Quina, realizado no dia 27 de junho, é um prêmio especial de R$ 250 milhões. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso de número 3020 da Mega Sena. Os números sorteados foram 06, 09, 17, 27, 29 e 45. As apostas que tiveram 5 acertos foram um total de 59 apostas ganhadoras, cada uma levando o prêmio de R$ 26.657,14. A estimativa de prêmio do próximo concurso, realizado neste dia 20 de junho, é no valor de R$ 42 milhões. Loterias. O orgulho gaúcho se renova no calor de um bom chimarrão. E quando a tradição fala mais alto, a resposta é clara. Erva mate cristalina, presente nos lares, nas rodas de amigos e em cada canto do Rio Grande do Sul. Cristalina é mais que sabor, é história, é amizade, é cultura. Valorize os bons momentos com o chimarrão da nossa terra. Erva mate cristalina, tradição com o mais puro chimarrão. Eu senti culpa. Eu senti medo. Eu senti vergonha. Eu senti raiva. Eu fui uma vítima. E você? Já se sentiu assim? Seja qual for o sentimento envolvido, pessoas expostas a situações de ódio, intolerância, exploração, catástrofes, fraudes e outros crimes são vítimas. E o que todas têm em comum são direitos. Informe-se e conte com o Ministério Público. Acesse direitosdavitima.mp.br. Uma campanha do Movimento Nacional em Defesa das Vítimas. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde e telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associada à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Voltamos, são 9h30 desse sábado. Me ajuda, que dia é hoje? Hoje é dia 20. Hoje é dia 20. Hoje é aniversário de Caxias do Sul. Temperatura de 9 graus agora em Caxias do Sul. E nós estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco com mais um Vitrine de Negócios. E hoje conversando aqui com os empresários, né? Primeira e a segunda geração, né? Da Samburá. Samburá que completou durante poucos dias, dia 26, né? 40 anos, e nós conseguimos uma agenda aqui para ouvir essa história da Samburá, da sua origem, da sua trajetória, né? E também do seu futuro, afinal, quem avançou 40 anos já tem mais 40 pela frente no mínimo, né? Porque diz que a gente sempre está mais ou menos no meio do caminho quando a gente completa aniversário, né? Lembrando sempre que estamos aqui para a CDL Caxias, e a CDL já está com as datas do seu evento de agosto, não é? Que serão 19 e 20 de agosto, né, nos pavilhões da Festa da Uva, né? Entre em contato com a CDL, reserve o seu ingresso para sua turma, né? Porque os palestrantes serão muito interessantes, alguns deles inclusive os mesmos que estiveram no SIC Connection que aconteceu durante a semana, né? Acho que o Amorim vai estar aí novamente, né? Foi boa a palestra dele? Foi boa. Ele é muito bom, né? Entre outros que o Joel apresentou semana passada, durante a semana, né? Apresentou inclusive os palestrantes
palestrantes e tal, né? O evento vai ser muito interessante. E se você quer associar a sua marca, quer expor, né? Tem espaço lá. Eu lembro lá inclusive a editora São Miguel, ano passado, estava expondo lá. É nosso parceiro aqui, nossos co-irmãs, né? E também tem oferecimento aqui do Cicobi Vale do Vinho. Quanto mais você entender o cooperativismo, melhor será o resultado que você vai obter. Nós estamos conversando aqui com o Ivanir Gasparim e com a Arielle Gasparim, e uma das coisas que a gente que está há muito tempo nessa efervescência, né? O Gasparim foi presidente da SIC, foi professor da Universidade de Caxias do Sul durante 35 anos, e a Arielle fez marketing e agora está entrando assim. Nesse negócio, Gasparim, Arielle, que eu queria atribuir ao crescimento, se é que eu posso, atribuir ao crescimento, à longevidade, ao êxito, ao sucesso, ao posicionamento da Samburá. Junto com esse produto que vocês colocam à disposição do mercado, a empresa tem muita coisa de consistência a partir de formação, a partir de gestão, a partir da administração, né? E a gente percebe que na universidade mesmo, como professor, a gente não conseguia enxergar como é que o Gasparim conseguia lecionar e como é que ele conseguia administrar a empresa dele, já que os métodos que normalmente você consegue colocar numa empresa é 30%, 40% daquilo que você ensina, né? Como é que é esse jogo, Gasparim? Olha, é um desafio muito grande. Eu sempre dizia, é mais fácil querer ensinar do que executar. Com certeza, né? Para você colocar Por em isso que eu digo, a 30, prática, 70. você colocou há pouco gente para gente, né? Eu, como professor também, e como gente, eu me sinto mal quando eu vejo, né, nesse momento, o Brasil, quando você vê alguém que vende uma empresa e diz, graças a Deus, depois de 30 anos eu me desfiz, mas principalmente não tenho mais funcionário. Perfeito. Você ouve falar isso, dói bebe como pessoa, sabe? O que está acontecendo com a nossa população? O que está acontecendo com nós? Até mesmo como empresário, tá dizendo então o seguinte, o problema não está na empresa, está nas pessoas. Então, o relacionamento humano está muito difícil. Eu diria o seguinte, a carga, e por isso que o meu entrave com os alunos, porque formação de administrador seria para ser executivos e tal, mas o administrador vai ser essencialmente trabalhar com pessoas. Perfeito. A gente pode falar em processo e tal, mas não existe processo sem pessoas, não adianta. Isso. E a hora da verdade vai ser a pessoa que vai decidir. Por isso que você tem hoje, eu sempre brinco lá na loja, né? Cara, por que o exército tem coronel, general, tem sargento, primeiro sargento e tal? Porque precisa ter gente. E gente para dizer sempre o óbvio. E repetir, e repetir. Ah, mas eu falei 10 vezes. Mas fala a 11ª vez. É que nem procedimento, né? De segurança e tal. Cara, eu falei há pouco, né? Tu ser piloto de avião, mas faz 50 anos que sou piloto. 50 anos, tu vai de novo dizer, tá ligado a chave, tá ligado, ele vai ter a porta fechada. Tu anda de avião. A orientação A orientação, o que eles dizem, né? Mesmo que você já fez diversas viagens, ouça a orientação. E é a mesma orientação. Porque entra no automático também, né? Automático. Então a gente tem que Então é cuidar. o seguinte, assim, ó, agora é uma experiência. E eu fui formado em administração pela UFRGS também. Naquele momento, eu acho que 50% dos professores eram só professores, ou seja, no sentido de especialistas, acadêmico, academicista, né? E 50% era que nem o Cuiabá, ou seja, trabalhava. Mas esse cluster, mistura, é muito bom, porque você consegue colocar a prática, a fala. Porque a teoria, não existe teoria sem prática, não existe prática sem teoria. A teoria nasceu em cima de uma prática, de algum exemplo, né? Mas claro que a teoria seria o ideal, o mundo ideal, mas nós estamos buscando o ideal, nós estamos buscando aquela utopia quase. Então é uma briga diária. Agora, você depende de gente e persistência, e também foco. Quando eu falo em foco, é assim, ó, olhe para frente e para de aparecer as outras coisas, porque às vezes aparecem oportunidades, né? Ah, por que não vende sorvete na Samburá? Porque não é meu negócio.
mas dá lucro. Não interessa, não é meu negócio. É verdade. E outra coisa, Cuiabá... Tem que ser firmeza nisso, né? Eu falo para minhas filhas, falo para todo mundo. E falo principalmente para os lojistas que eu vendo. Pessoal, nós temos que saber fazer conta. Isso valia para o Lourenço Castellan, que sempre falava, mas ainda hoje. E, por favor, eu falo para a Arielle, não, mas eu tenho aqui no celular a tabela tal. Eu posso usar a tabela, mas eu preciso saber como é que é feita essa tabela. Entender, né? Senão você perde negócio, você não sabe fazer. Mas meu markup é 20%, é 50%, é 100%. Mas e por quê? Agora me desmancha esse markup. Compõe ele, né? Tu que é também professor, pessoal, mais do que nunca hoje, e eu quero uma máquina de 4 funções para exatamente fazer o juro ao quadrado, é essa forma. Não, agora eu quero que tu faça sem a forma e faça. E entenda, façam conta. E hoje, mais do que nunca, quando você diz o Mercado Livre, vender pela internet, meu Deus do céu, aqueles 20% que o Mercado Livre te cobra, te custa 50% na nota. É mais barato vender porque não precisa ter estrutura. Pessoal, eu vejo pessoas se destruindo. Isso aí. E eu tenho pais que veio falar comigo que o filho destruiu. E hoje, para você perder 1 milhão, perder 2 milhões, e outra, não existe ex-empresário. Quando você quebra, você acaba com o teu CPF, você vira um cara fora da sociedade. Isso aí. Entendeu? Hoje na China, o cara que não tem aquele cartão que para você trabalhar, para você ter no banco, que às vezes o governo tira, você vira um mendigo na Argentina, na China hoje, tá? Porque é um problema político. No Brasil, um ex-empresário, ele não tem cartão de crédito, ele não pode ter nada mais no seu nome, ele não pode ter uma casa. Você imagina, você tem que comprar um carro em nome de terceiro, você tem que, por exemplo, alugar uma casa na praia em nome de terceiro, você não pode comprar nada, às vezes nem uma TV a cabo você não pode ter em teu nome. Um ex-empresário hoje que quebrou, ele é pior do que talvez um ex-presidiário. É isso que nós temos que pensar. E no nosso relacionamento, tá, Cuiabá, nós temos muitas dessas pessoas que são quase que um morto-vivo. Então é o seguinte, pessoal, vamos fazer conta. E hoje, mais do que nunca, com esse... vende em 10 vezes, vende em 20 vezes, vende em 6 vezes... Se nós temos hoje 80 milhões de pessoas que se perderam nas contas, né, segundo a SPC, no Brasil, que estão devendo, quantos milhões de empresários, porque esses caras estão devendo para empresário. Quantos fazedores de bolo, tá, Beverly, que não receberam a sua torta lá e hoje quebraram. Começaram com um negócio pequeno. Hoje, uma confeitaria que deixa de receber 2 tortas de casamento, porque esses 80 milhões de pessoas que não pagaram no Brasil, ninguém fala de quem não recebeu esse valor. Isso aí. Então, a minha orientação para a minha família, todo, façam conta. E isso vale. Lá em casa, se a luz estiver acesa, eu brigo. Porque economizar R$1 de luz depende de mim. É isso aí. Ganhar... E eu também falo isso também, ganhar R$1, eu vou depender do meu cliente. É isso aí. E outra coisa importante, pessoal, eu falo isso, e o Cuiabá sabe a minha opinião, eu já falei, nos Estados Unidos, porque lá eu e o Cuiabá vamos fazer uma empresa para fazer dinheiro. Porque se nós vender um pastel hoje, nós não ganhamos, nós fizemos dinheiro, não existia. Então, nós como empresário, nós como brasileiro, o dia que nós começarmos a dizer, não, eu vou fazer dinheiro, é diferente de ganhar. Porque fazer depende do meu esforço. Ganhar dinheiro depende da Arielle. Arielle, me dá um dinheiro. Agora, agora vamos lá fora, vamos colher lá em Santa Lúcia, lá agora, 20 quilos de bergamota e vamos vender, nós fizemos dinheiro. Então é o seguinte, fazer conta. Bodegueiro que não souber fazer conta, ele está fadado a destruir primeiro a sua empresa. Mas lembre, principalmente o pequeno. O pequeno, normalmente ele tem que botar a sua assinatura, a assinatura da mulher para tudo. Quando arrola a sua empresa, ele perde todo o seu tudo. Enquanto que o CEO grande pode verificar, nunca uma esposa de um CEO de uma empresa grande vai assinar junto. Agora o pequeno, o microempresário hoje, para abrir uma conta, tem que levar junto a esposa ou o marido. E quando você dá um problema, não fez a conta certa, você arrola tudo. Você perde a sua casa, você perde o seu carro e às vezes o seu casamento, né? Fazemos um intervalo, voltamos em seguida. Tua rádio. Na torcida, vibramos, reclamamos,
Choramos, comemoramos, dentro do campinho ou nas arquibancadas dos grandes eventos. Quem ama esporte como a gente, joga junto em qualquer situação. Diariamente, debates descontraídos e informações sobre as últimas do esporte. Na torcida, irreverência e precisão na mesma jogada. 9h42. Federação Varejista do Rio Grande do Sul, a alma do varejo, a voz do Rio Grande e a temperatura. 9 graus. São João, no Andreassa tem festa de montão. E neste sábado tem cerveja Eisenbahn latão, R$ 13,99. Pizza Sadia, leve 2, pague R$ 14,99 cada. Costela Janela, R$ 26,90 o quilo. Ração Pedigree ou Whiskas, pacote com 5, R$ 10,99. Óleo de soja, R$ 6,44. No Andreassa tem São João pra toda a família. Beba com moderação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8 sabores, 8 delícias, 8 pacotes pro seu lanche. Só Orquídea que tem, é mais praticidade. Tem uma curiosidade, biscoito tem 8 letras e Orquídea também. Biscoitos Orquídea, agora com 8 pacotes práticos. O biscoito que vira 8. Orquídea tem um biscoito que vira 8. Um mosquito não pode ser mais forte que uma pessoa. Um mosquito não pode ser mais forte que 1 milhão de pessoas, que 60 milhões de estudantes, professores e trabalhadores da educação que estão mobilizados para combatê-lo. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Mobilize sua turma, seus colegas, sua escola. Participe. Juntos somos mais fortes. Não podemos deixar o mosquito se reproduzir. Ministério da Educação, Governo Federal. Sol no céu, estilo no olhar. Dias de sol pedem óculos da Ótica Martinato, que combinem com você. Na Ótica Martinato, você encontra as melhores marcas e modelos em armações e óculos de sol, ficando assim protegido nessa nova estação. E ainda aproveita os melhores descontos à vista, ou no cartão, em até 10 vezes pelo preço da etiqueta. Um feliz verão para você. Ótica Martinato. Você conhece, você confia. Seu próximo carro pode estar mais perto do que você imagina. É só entrar em campo com o Sicoob. Na goleada de créditos do Sicoob, você conquista seu veículo novo ou seminovo com condições que jogam ao seu favor e cabem no seu planejamento. Não fique parado no meio do campo. Procure uma agência e faça uma simulação. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Oi, aqui é a Ana. Ser associada à CDL Caxias tem transformado meu negócio. Minha empresa cresceu. Concedo crédito mais assertivo nas minhas vendas. Tenho opções de planos de saúde, telefonia. E olha só, o certificado digital é grátis. Ser associado à CDL Caxias é ter tudo isso e muito mais. Associe-se agora e descubra todas as vantagens que esperam por você. CDL Caxias, apoiando o seu negócio. Voltamos, são 9h45, 46 minutos agora, 14 minutos para as 10 da manhã, e nós estamos no Vitrine de Negócios aqui da tua São Francisco, da tua Rádio São Francisco, programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. E hoje, conversando aqui com o empresário Ivanir Gasparim e também com a diretora de marketing da Samburá. Foi promovida, né? viu, Arielle? Né? Amanhã eu passo lá pegar meu cachê. A Arielle foi promovida. Promoção ao vivo aqui, né? Marcado. Cunhado, tu me permite fazer uma pergunta nessa retomada só de bloco? deixa eu citar minha CDL Caxias aqui e o meu Sicoob, que são os patrocinadores, é claro que vem contigo. Perfeito. Na verdade, eu fiquei um pouco curiosa também, porque assim, nós estamos falando do negócio, né, destes dois empreendedores, que é a Samburá Caça e Pesca, uma loja tradicional
tradicional, 40 anos em Caxias do Sul, e que, obviamente, de tempos em tempos precisa passar por reformulações. Eu sei que agora vocês estão fazendo uma pequena reforma na loja, estão também reposicionando o negócio, porque ele tem que ficar alinhado com os tempos, né? E os tempos são um consumidor que compra pela internet, as pessoas estão interessadas em fazer aventura, turismo, pesca, caça, tiro por N fatores. Já foi falado aqui durante o programa, mas tem um fenômeno que acontece junto, que é o fenômeno de fazer sem se preocupar muito com orientação, né? Então, por exemplo, nós tivemos aí recentemente um caso, né, que chocou o Brasil, lá daqueles jovens, né, que queriam namorar e foram para uma trilha, acabou que um se perdeu lá, quase morreu, virou notícia, todo mundo lembra disso. Agora, mais recentemente, lá na Limeira, a Maria Eduarda, de 21 anos, que foi lançada, né, por uma aventura de bungee jump e acabou também sucumbindo. E aí a gente começa a olhar que as pessoas estão interessadas, mas elas às vezes não procuram uma orientação, não só lá na ponta do serviço, de comprar o material, o equipamento certo, o tênis adequado para corrida, para trilha, para montanhismo, a roupa térmica adequada, vai que acontece um sinistro. Então, nem sempre quando você compra ou pela internet ou compra de uma loja de departamentos, você vai ter essa orientação, porque a gente não sabe, né? Isso. É isso que também a Samburá busca, né? Busca não, a gente já hoje tem, né, consultores de vendas, então, eu quero viajar para o Ushuaia, por exemplo. Então, os nossos vendedores, eles vão estar à tua disposição para dizer tudo o que tu precisa, né, para essa viagem. Então, cada vez mais, né, o mundo, ele tá no online, né, que era o que a gente estava falando, né, de tu tá sempre conectado, né, então as pessoas estão buscando mais essas aventuras, né, é o turismo, então... É tu conhecer o lugar, é tu ir com equipamentos, né, necessários para tudo isso e estar preparado, né? É o que a gente diz. E falando então, sim, a Samburá, a gente está fazendo, né, as mudanças, mas é justamente para isso, né? A gente quer o relacionamento, né, com o nosso cliente, a gente quer ser o ponto de encontro, né, para os pescadores, para os atiradores, né, para o pessoal de aventura. Então, a gente quer que as pessoas vão até lá e nos busquem para ter essa experiência, né? Qual é o perfil hoje do cliente da Samburá? Eu sei que vocês trabalham também distribuindo para outras lojas, né? Então, clientes de vocês também sejam lojas, mas qual é o perfil, né? É homem, é mulher, tem uma faixa etária, tem uma preferência por atividade, são múltiplos atletas, como é que tem sido isso? Hoje o nosso maior público são homens, né? Até a gente tá agora, tem uma linha feminina, né? A gente tá com 50% off na linha feminina, então também para chamar as mulheres lá para a loja. E também agora a gente tem a linha dos escoteiros, então que bacana. que vai ser, né, nossos futuros clientes, vamos dizer assim. Hoje eles estão vindo lá como escoteiros, então eles vão, né, buscar barracas, outras coisas, né? Então a gente também quer mostrar a loja para isso, mas hoje sim, o nosso maior público são homens. Aliás, uma coisa interessante, né? O escotismo também, por um período, deixou de ser tão apreciado, as famílias não levavam. E voltou com tudo justamente por esse fenômeno, mas também, eu tive uma filha escoteira, então eu tenho lugar de fala, né? Aprender a arrumar uma mochila, gente, é uma coisa que parece simples, mas você vai fazer uma aventura, se você não tiver orientação para arrumar, ou seja, não levar peso demais, também saber o que realmente tem que ter naquela mochila, é algo assim, é um conhecimento, a gente viu agora nas enchentes, né? Quem tinha uma certa orientação espacial, quem sabia usar uma bússola, quem sabia norte e sul, fez a diferença. Não no caso das pessoas que precisaram, mas no salvamento, né? Isso aí. E como que tá a tua vida no offline, né? É mais ou menos isso que a gente pensa, né? Então o escoteiro é bem para isso, né? Muitas coisas eles aprendem, né? É bem interessante tu ver a evolução, né, dos nossos clientes Nós abrimos, nesse fizemos sentido, né? a abertura da semana do escotismo na Samburá, eu acho que tinham 400 rapazes e moças lá. Eu acompanhei, né, de pessoas que eram lobinhos, né, e hoje são chefes, né? Hoje já são casados, já saíram do movimento. Pessoal, o movimento escoteiro, né? A nossa loja é uma loja legalizada, ou seja, nós temos uma loja dentro da loja que é só para escoteiro, né? Escoteiros distribuidores do Brasil. autorizados. O que acontece? Você forma a Cuiabá uma coisa chamada gente, né? Então nós trabalhamos lá com gente. Eu vejo que os pais buscam, né, essa formação para os seus filhos, extra colégio, ou seja, e você nota que essa formação do escotismo serve por uma enchente, serve para toda a vida, né? Não é só para isso. Claro. E é muito bonito.
E como eu falei, a Samburá não precisa ir lá comprar informações. E você falou uma coisa importante. Nós trabalhamos bastante com esporte fora da estrada, fora do asfalto. Todo cuidado é pouco, né? Então, o que se vê, por exemplo, não dá para você entrar numa floresta, não é simples, né? O simples fato de você pegar um barco, por isso que nós também lá temos o curso, ou intermediamos um curso, por exemplo, para você não pode comprar o barco sem ter a RAIS, né? Que é a carteira de motorista de coisa. Ah, mas eu vou só... Não, qualquer volta e barco acontece que nem os acidentes de carro. Perfeito, Não é perfeito. normalmente quando o cara só vai dar uma voltinha, verdade. ou chegando É em na casa, voltinha, né? é na voltinha. Pessoal, a gente não pode economizar, por exemplo, você pode comprar um barco, e aí nós estamos numa região de italiano, gringo, que nem a gente compra uma caminhoneton e fica preocupado com o gastão da gasolina, entendeu? Pessoal, a gente não pode economizar, comprar um iate, por exemplo, e economizar no colete salva-vida, tá? Entendeu? Tem coisas que a gente peca e a gente valoriza muito, que eu falei, a gente quer uma caminhonete boa, mas que ela seja econômica. Tem coisas que não... E, Gaspar, tem uma coisa interessante. Hoje tem muita tecnologia embutida nos produtos Tem, todos, né? todos, Por exemplo, essa questão térmica, que é uma coisa que talvez a gente dê menos importância nas atividades, mas é extremamente relevante, né? Então, se vai suar, se não vai suar, se vai passar a noite, se não vai passar a noite. As questões térmicas são muito importantes e é uma coisa que também as pessoas É desconhecem. qualidade de Uhum. vida. Mas mesma coisa, por exemplo, o rapel, né? Você para subir numa cascata ou subir num morro hoje, nós temos essas cordas de rapel. Meu Deus do céu, você fala o preço, claro, o problema é que o custo e o preço, agora você não pode primeiro ter dinheiro e fazer um rapel, rapel é descer numa montanha com aquela corda. E você chegar lá, a primeira coisa você teria que verificar a certificação daquela corda. Porque, cara, corda, você tem corda a R$2 ao metro, mas você tem corda a R$50 ao metro. Mas por quê? Porque aquela corda, ela tem que aguentar o coisa. Por No exemplo, mínimo teu peso. Eu queria, eu quando vi aquela corda rolar no chão lá, eu fico imaginando se aquelas pessoas não estavam preparadas para colocar o cinto e engatar a corda. Mas o problema não é engatar a sua corda. Eu quero saber aquela corda. Eu tô falando de Limeira agora. Isso, porque é o seguinte, aquela corda é uma corda assim, que dependendo da metragem, ela pode valer o equivalente a um automóvel usado. Sim, porque não é só o peso, né? O atrito, é a gravidade, é um monte de coisa, né? E ela não pode falhar, pessoal. Ah, mas falha 0,01. Não, ela tem que ser 100%. Por isso que eu falo de uma térmica, né? Por exemplo, novamente, você vai para Compostela hoje, você falou da mala. Você imagina caminhando 40 km por dia. Se pesar 3 quilos a sua mochila, de tarde ela pesa 10. Por isso, hoje que você tem um saco de dormir que aguenta até menos 10 graus, né, na Samburá, e pesa 1 quilo, pesa 500 gramas. Há 40 anos, esse saco de dormir, você tinha que levar um carro junto para levar. Era um cobertor, era um colchão. Hoje, com a tecnologia, você tem a segunda pele hoje, que nós temos também. Uma vez você precisava botar 4 casacos para se aquecer. Hoje, a segunda pele é uma camiseta quase que normal, parecida, né? Nós temos hoje, com o problema de câncer de pele hoje. Para que todas as nossas camisetas hoje que você trabalha, que a gente usa para pescaria hoje, é o UV, né? Sim. Elas são protegidas dos E é aquela lógica, né? Mosquito, inseto, um monte de coisa, né? Porque a gente pensa, vou usar uma roupa com manga aberta. Hoje ninguém mais, quem faz atividade física é totalmente Mas protegido, tem roupas né? também que são repelentes, então tem mais isso, é uma evolução pra bem criança grande, também, né? Para neném, então você pode E barraca também é uma curiosidade rapidamente assim sobre isso, porque também tem uma tecnologia embutida. Uma vez, né, tô falando de 1900 antigamente, a gente tinha uma barraca, cunhava. E aquela barraca era emprestada para toda a família, para qualquer atividade, desde acampar na praia, a fazer uma trilha, ir, sei lá, para Compostela. Todo mundo usava a mesma. Hoje a gente sabe que não é a mesma barraca. Cada atividade tem um tipo específico de barraca, né? Sim, até para aguentar, né, a temperatura, aguentar o solo, né, então depende. E também as pessoas reclamam, né, não sei montar barraca. Hoje já tem barracas que elas mesmas se montam, então elas são automáticas, vamos dizer assim, né. Então... Você diz para ela, Alexa, monta a barraca. Alexa, mais ou menos. Eu percebi nesse negócio de tecnologia, foi um negócio interessante, porque eu tenho o Marcelo, meu filho mais velho, ele gosta de surfar.
desde pequeno, né? Fez escola lá em Torres, com profissional e tal. E ele tinha lá uma roupa de surfar. E recentemente ele foi convidado por um amigo, alguma coisa assim, a comprar uma outra roupa que era muito mais térmica, muito bom. Resumindo, ele pagou 6 vezes mais do que a roupa que ele tinha. Mas em Sim. compensação, quando você sai do mar, né? Você parece que continua no mar, ou É isso seja, aí. você não tem troca de ambiente, ou seja, a qualidade de um produto que vocês estão falando aqui está efetivamente dentro da tecnologia, não é? E a durabilidade, né, É, também do é. produto. Não, e aí Não tu tem fala como em preço, comparar, né? tá? Assim, pessoal, vamos lá, 40 anos atrás, por que se emprestava uma barraca? Porque a barraca era muito cara. O pessoal acha hoje o preço e tal. Pessoal, quem tinha uma barraca lá de 5 pessoas, 7 pessoas, lembra o tempo do Guarani, dos clubes Guarani e tal, que ficavam aquelas barracas Do Reno. montadas? Aquelas barracas, pessoal, era só a elite que podia comprar, entendeu? O restante nós acampava com um pedaço de lona, concorda? Então eu fui elite muito cedo. Mas deu para entender? Quem é que tinha uma barraca? Nós comprávamos na Hermes Macedo em 12 vezes, É entendeu? verdade. Hoje você tem para todos os gostos, ou seja, é claro que você tem uma roupa dessa, agora você precisa comprar uma barraca que precisa de menos 10 graus. Entendeu? Por isso que essa pode ser um preço maior. Mas uma barraca comum hoje, ela está muito, eu diria, popular. Os preços hoje, mesmo uma roupa boa hoje, ela é muito menor o preço do que era no passado. Gasparim, né? deixa eu, nessa linha, né? Porque são curiosidades que as pessoas não sabem. Acho tão interessante, porque vocês são especializados nisso. Aliás, defendo muito, todo quem me conhece sabe, né? Que eu sempre sugiro que vá numa livraria, por exemplo, que é mais a minha praia, vá numa livraria onde tem um livreiro. Por quê? Porque vai te orientar, né? Então você vai colocar o teu dinheiro muito bem investido. Então aquele dinheiro não vai ganhar, não vai fazer dinheiro, você vai ganhar dinheiro, né? Sim. E no caso de esporte, de aventura, a gente, além da segurança, além da certeza, de um bom investimento, porque vai gastar dinheiro. Então que gaste de uma maneira efetiva. Então a Samurai especializada tem essa questão que envolve também as tecnologias, não só de barraca e etc. Tem também uma tecnologia que é nacional, porque a gente tem falado muito, quando fala nesses produtos todos, a gente fala de mercado internacional, coisas importadas, e aí o preço é bem mais alto ainda hoje, né? Então eu sei que tem empresas brasileiras que estão ali também competindo, fazendo, seja em barraca, seja em roupa térmica, seja em tênis, seja em outros equipamentos. Como é que está essa relação entre aquilo que é mercado nacional, feito no Brasil? Olha, o preço praticamente hoje não muda, tá? Vamos imaginar o seguinte, a maioria das roupas térmicas hoje, do tecido térmico, hoje é feito por fábricas caxienses, que vendem para todos os nossos produtores do Brasil, tá? Nós temos de tudo, tá? Não dá para dizer, hoje, não existe mais aquele milagre lá de fora, tá? A indústria nacional, ela se adaptou à concorrência internacional, tá? Então, se for falar em qualidade, tá? Porque se fala muito do produto de fora, tá? Mas tudo bem, mas chega aqui uns produtos que, infelizmente, não dá para comparar produto por produto, tá? Então, agora, que teve uma invasão muito grande, principalmente de produtos chineses no Brasil, no nosso setor também, não teve dúvida. Mesmo que sejam fábricas, que sejam marcas, vamos lá, americanas, quando você recebe o produto... A etiqueta está na China. Na China. Made in China. Hoje, principalmente vestuário feito em Taiwan e tal. É só um aperitivo, tá? Eu, mesmo tempo que estava do exército, eu tive cama, mesa e banho. Fazia lençol, cobertores e tal. Há 30 anos atrás, para quem está nos ouvindo agora, qualquer conjunto de lençol, tá? Equivalia sempre a um salário mínimo, tá? Você lembra disso, o valor. Hoje, com um salário mínimo, você compra 5, 10 lençóis. Deu para entender? É que a gente fala caro tal. Por isso que eu falo da barraca, né? Olha quantas pessoas tinham barraca no passado. Por que às vezes nós levávamos o pior roupeiro para a praia? Não tinha disponível. Então nós temos hoje, e graças à empresa também, nós trouxemos muito materiais disponíveis, né? Para as Samurai pessoas. importa? Já importamos, tá? Mas o problema da importação não é nem problema, o problema é a quantidade, tá? Se tu pensar, é volume, tá? Não se meta a importar. Eu já importei barracas, tal. Para você distribuir um container de barraca, e lá fora, quando você vai negociar, né? Você sabe disso, quantos containers você quer. Verdade. Entendeu? Caso contrário, você está fora. E nós temos hoje, na verdade, nós temos alguns importadores que praticamente importam quase alguns produtos só para nós também. Isso eu me lembro, o tempo que a Top Down tinha loja, nós importamos uma carga de cartuchos para impressora.
né? Pô, maravilha. Termos de preço, de marketing, de share era bem interessante. Só que tu não tem, para tu escoar aquele produto, né? É muito volume. Tu tem que estar em centros grandes, ter grande volume de venda para poder E a concorrência está grande hoje, hoje, né? né? Então, Deixa eu hoje não dá registrar mais pra aqui fazer a isso. presença também na live da professora Geni 11 Isopo, né? Que está Isopo. nos acompanhando, que ela é presidente da Associação Mão Amiga também. É verdade. Grande figura humana, conversamos essa semana. Senhores, obrigado pela presença. Obrigada. Muito Obrigado obrigada, pela presença, Cuiabá. está com a mão fria. Né? Nós estamos indo para o final do programa. Gasparim. Obrigado, Cuiabá. pra Continua nós- sendo, eu falei sempre para ti, continua sendo Cuiabá, né? Não me venha querer mudar, né? Não, eu continuo sendo essa figura humilde, reconhecedora do meu espaço. Gente, obrigado, Gasparim, né? Para nós, Obrigada a nós do vocês. mundo, para nós aqui que conduzimos o Vitrine de Negócios, sempre que a gente traz uma empresa, aliás, todas as pessoas que trazem aqui, sentam aqui, nós avaliamos porque elas servem de inspiração. E o senhor, como ser humano, você gosta dessa expressão, o senhor como gente, né, é uma inspiração para muita gente. E uma coisa né? importante, E né? nós precisamos antes, divulgar isso. Antes de você fazer o teu Sim. fechamento, bem rapidinho, que eu acho que é relevante. Tenho certeza absoluta, Cuiabá, não tenho medo de errar, que obviamente quem conhece mais de perto o Gasparim, talvez a Arielle, seus familiares, sabe muito bem do negócio. Claro. Mas uma grande parcela de Caxias do Sul só conhecia o Gasparim neste lado mais assim, ou professor, ou aquela pessoa mais Um líder social, um Isso, sindical, né? é isso, né? Um sargento. Sargento. Uma vez alguém me disse assim, tu sabe que o Gasparim me prendeu uma vez? Eu estava aprontando no centro, né? E ele veio lá e me prendeu. Lembra? Não sei se tu lembra. Deixa assim, né? Ou seja, a gente tem uma visão. E essa forma sisuda, às vezes, do Gasparim, quando ele está caminhando, né? É muito diferente do que essa forma carinhosa que ele Não, e assim, conhece muito do segmento de aventura. É e verdade. é isso que eu quis dizer, que é muito legal saber também. É verdade. Gente, espero que vocês tenham gostado. Nós no próximo sábado voltaremos com outro convidado, né? Sempre aqui pela tua São Francisco. Lembrando que nós estamos aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho. Um abraço a todos, um feliz aniversário para Caxias do Sul e a gente volta então no próximo sábado. Tchau.